Confira os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022. A Copa do Mundo terminou com a grande final entre Argentina e França. Assim, confira a lista dos melhores jogadores da Copa do Mundo 2022 até as semifinais. Essa Copa teve surpresas, com nomes consagrados e decepções que nos levam a esses nomes de destaque no Mundial. Grandes times como Alemanha e Espanha voltaram para casa mais cedo e seus melhores talentos não conseguiram produzir o futebol esperado. Pelo contrário, a principal surpresa é o Marrocos, que avançou para as semifinais e trouxe novos nomes para a discussão, além de jogadores já conhecidos no futebol mundial. A Copa do Mundo começa com 32 times, cada um podendo levar até 26 jogadores, num total de 832 jogadores, com o mesmo sonho de vencer o torneio mais importante do futebol mundial. No momento, apenas 26 da Argentina e 25 da França, porque o time francês teve Benzema cortado por lesão, que deixou o Catar. No entanto, os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022 não se limitam aos finalistas. Nesta lista, separamos os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022 por categorias e também por prêmios da FIFA. Teremos então uma lista dos 5 melhores jogadores, dos melhores guarda-redes e também dos melhores jogadores jovens, devem ter 21 anos ou menos. Vale lembrar que um jogador pode figurar como o melhor goleiro, melhor jogador jovem e também como o melhor jogador da competição. Vamos às listas. Os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022, goleiros. Começaremos nossos melhores jogadores do WC 2022 com paredes de times do WC. Importa frisar que os golos sofridos ou jogos sem sofrer golos não serão os únicos critérios, embora sejam importantes para a posição. De resto, apenas participam os guarda-redes das seleções que chegaram aos oitavos de final, pelo que nomes como Manuel Neuer e Courtois estão fora de disputa. Quinto lugar, Alisson Becker, Brasil. Apesar das críticas da torcida brasileira, Alisson foi peça importante da seleção brasileira até sua eliminação. O número 1 sofreu apenas 2 gols em todo o Mundial e teve atuações importantes contra a Coreia do Sul nas oitavas de final e também contra a Suíça na fase de grupos. Alisson estava na disputa com Pickford da Inglaterra e Noppert da Holanda, que também fizeram um bom campeonato mundial. Quarto lugar, Livakovic, Croácia. Logo a seguir ao guarda-redes brasileiro está o carrasco da nossa seleção Livakovic, que ocupa o quarto lugar. O goleiro croata de 27 anos, além de um belo gol nas quartas de final, deixou sua marca ao defender 2 pênaltis na disputa com o Japão e outros 2 contra o Brasil. Goleiro do top 3 perde vaga após polêmico pênalti de Julián Álvares abrir caminho para a classificação da Argentina para as semifinais. Terceiro lugar, Emiliano Martínez, Argentina. Depois de muitos anos, a Argentina encontrou um goleiro seguro para defender sua seleção. Naquele Mundial, ao lado das atuações de Messi, Emiliano Martínez foi um dos principais nomes entre os finalistas do torneio. Com apenas 4 gols sofridos em toda a competição, Martínez também fez excelentes defesas para defender o pênalti decisivo contra a Holanda que garantiu a vaga nas semifinais. Segundo lugar, Hugo Lloris, França. Outro finalista aparece na lista, em segundo lugar, o francês Hugo Lloris, de 35 anos. A mais experiente da lista e também já campeã mundial, foi muito importante para a seleção francesa chegar à sua segunda final consecutiva. Além da liderança do capitão, Lloris tem sido decisivo em alguns momentos nas 3 partidas até aqui, principalmente nas fases eliminatórias. O destaque de um jogo difícil contra a Inglaterra, onde esteve entre os melhores em campo garantindo a passagem às semifinais. Primeiro lugar, Yassine Bounou, Marrocos. O semifinalista Yassine Bounou, acompanhado da defesa mais sólida do Mundial, foi o melhor goleiro da competição no elenco do futebol na veia. Além de ser o goleiro com menos gols, talvez tenha sido o principal responsável pela melhor campanha do Marrocos na Copa do Mundo. Contra a Espanha, Bounou foi o herói do pênalti, enquanto contra Portugal defendeu bolas cruciais até o final para levar os africanos às semifinais. Melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022,
juvenis, sub-21. Esta Copa do Mundo foi marcada por muitos jovens talentos que surpreenderam em uma competição tão importante. Mais uma vez, apenas os jogadores que chegaram pelo menos às oitavas de final com suas seleções estão na lista. Confira os melhores jogadores sub-21 da Copa do Mundo de 2022. Quinto lugar, Gonçalo Ramos, Portugal. Em um único jogo, entrou na briga pelo artilheiro do Mundial com 3 gols. Com a responsabilidade de substituir Cristiano Ronaldo no Mundial, Gonçalo Ramos não sentiu o peso e fez um hat-trick. Ele disputou 4 jogos nesta Copa e deixou seu nome marcado. Quarto lugar, Joko Gvardiol, Croácia. O defensor mascarado de 20 anos abre o elenco. O titular da experiente seleção croata assumiu o comando e foi um dos melhores jogadores do plantel que chegou às meias finais. Apesar de ter sido protagonista da brilhante jogada de Messi na meia-final, merece estar na lista durante toda a taça que disputou. Terceiro lugar, Bukayo Saka, Inglaterra. O jovem chegou como coadjuvante, mas foi um dos principais jogadores da Inglaterra neste Mundial. Artilheiro da seleção inglesa ao lado de Rashford, Bukayo Saka marcou 3 gols em sua primeira Copa. A torcida inglesa não deixou saudades de Sterling, que tinha que ficar de fora da Copa do Mundo, e bastou para o jogador do Arsenal levar o título de vez. Segundo lugar, Jude Bellingham, Inglaterra. Na segunda dobradinha da Inglaterra com Jude Bellingham que brilhou. Em segundo lugar, faz duplas pela Inglaterra com Jude Bellingham, que tem brilhado nesta Copa do Mundo. Com apenas 19 anos, ele comandava o meio-campo da Inglaterra com transições rápidas e passes impressionantes. A jovem equipe ainda marcou um gol na Copa, e além de uma assistência, foi dono do jogo em muitos momentos da seleção inglesa. Primeiro lugar, Enzo Fernandes. O melhor jogador jovem desta Copa do Mundo é Enzo Fernandes, de 21 anos e finalista com a Argentina. O mais novo da seleção argentina era o pulmão do meia alviceleste. Além da dedicação nas partidas, conseguiu deixar um gol e outra assistência. O médio do Benfica já atraiu a atenção de várias equipas de todo o mundo depois da excelente campanha que tem feito na taça. Os melhores jogadores da Copa do Mundo 2022. Chegamos à lista final dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022. Em um Mundial com muitas partidas bem disputadas, chegamos aos 5 grandes nomes que mais se destacaram nesta competição. Veja quem são as estrelas. Quinto lugar, Luka Modric, Croácia. No quinto lugar está o médio croata de 37 anos que conquistou a taça de 2018 e chegou a mais uma meia-final com a sua seleção. Modric ficou conhecido pela sua onipresença nesta Copa, pois mesmo com a sua idade avançada esteve em todo o campo e foi mais uma vez o principal nome da seleção croata no Mundial do Catar. Ele se destacou contra o Brasil e, embora não tenha marcado, foi ele quem ajudou no contra-ataque que resultou no gol da Croácia. Quarto lugar, Yassine Bounou, Marrocos. Em quarto lugar está um jogador cujo nome já apareceu na nossa lista, chama-se Yassine Bounou. O principal crédito por levar a seleção marroquina à sua melhor campanha no Mundial, lhes garantindo o quarto lugar do Mundial. Bounou sofreu apenas 3 golos nesta taça, 2 deles nas meias finais, onde também teve um belo desempenho e talvez por isso tenha se firmado mais uma vez entre os avançados deste Mundial. Terceiro lugar, Antoine Griezmann, França. No terceiro lugar, Antoine Griezmann, o atleta que conquistou o Mundial de 2018, chegou a esta edição ainda mais experiente e a jogar numa zona do relvado diferente da que está habituado. Teve atuações impressionantes, inclusive na semifinal contra o Marrocos, onde atacou, defendeu e participou de jogos importantes pela seleção francesa. Ele não marcou nenhum gol nesta Copa, mas somou 3 assistências, provando que pode ser eficaz no meio-campo e ficar entre os 3 melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022. Segundo lugar, Kylian Mbappé, França. Em segundo lugar, Kylian Mbappé, atleta que pode chegar ao bicampeonato aos 23 anos, inscrevendo-se assim na história da seleção francesa. Mbappé,
já chegando a esta taça como um dos principais nomes da competição e apenas confirmando o que já se esperava, conquistou o segundo lugar do plantel do futebol na veia. Com 8 gols, é o maior artilheiro da competição. Primeiro lugar, Lionel Messi. Em primeiro lugar, no topo da lista está ele, Lionel Messi, 35 anos e disputando sua segunda final de Copa do Mundo, tendo acabado de conquistar seu primeiro título mundial. O camisa 10 da Argentina, peça-chave da Alviceleste, entrou na lista como o melhor jogador da Copa do Mundo deste ano. Messi pode encerrar sua história nas Copas do Mundo como o artilheiro da seleção argentina na competição e o jogador com mais partidas e gols na Copa do Mundo. Este é Lionel Messi.